Falei que era rapidinho? Estamos de volta com o segundo bloco dessa entrevista, falando sobre o Ministério Agnus Dei. E a sua imagem não deu defeito e nem melhorou tanto assim. É que agora houve uma substituição, saiu o Anderson e estamos recebendo aqui a Letícia Reis, que também é uma das integrantes do grupo. Letícia, o que você faz nesse grupo? Eu danço e faço teatro. É? Muito bem. Está estudando direito, né? Sim. Então quer dizer que daqui a uns dias o grupo já tem até assessoria jurídica, né? O grupo organizado é outra coisa. Agora, o David falou um negócio de trabalho com as crianças, adolescentes. Sim. Você mexe com isso? Mexo. O que você faz? Eu sou líder deles. E lá na igreja é sempre igual o Agnus, é só do peso de 15 anos. Então os meninos de 12 a 14 anos sempre ficavam meio que sobrando, porque não tinha algo que envolvesse eles. Aí o David teve a ideia de fazer o Agnus Team, onde eu e os meninos somos líderes, eu, a Tamir, o Isfael e o Vinho. Aí eles dançam, fazem teatro igual o Agnus mesmo, e quando eles completam 15 anos, eles estão meio que preparados já para entrar no Agnus. E lá tem algum que já vai mexer com música também? Acho que só o Guilherme, sim, que mexe com violão só. É só dança. Então aí, ó, um desafio para você, chama esses adolescentes, porque tem muito adolescente bom de violão, cara. O bom de ter esse trabalho com adolescente é que a gente já está preparando a nova geração, né? Isso. E igual a gente tá falando no bloco anterior, muitos desses meninos entram ali sem nunca ter, por exemplo, ter tido contato, por exemplo, com música. Então eu lembro que o saudoso Serginho, que você deve conhecer com certeza, ele falava muito isso, que se você for olhar hoje na cidade, em relação à arte, em relação à cultura, não tem muita opção, né? Até porque você não tem um palco para cultura, não tem um palco para teatro. Isso, e o Serginho sempre falava isso, que o altar ali, não que a gente está comparando o altar com um palco, não nesse sentido, mas no sentido, tipo assim, de ser um lugar que você pode desempenhar o seu talento. Então ali a pessoa realmente, ela descobre, às vezes ela sabe cantar, mas ela nunca teve oportunidade. E ali ela tem oportunidade. E ali a pessoa desenvolve um instrumento, né? Então ali você vê, na Nova Vida ele mesmo deve ter ali umas 3 bandas, né? Cada culto tem uma banda tocando, então ali você desenvolve ali o cantores, deve ter tem vários cantores, né? Então como é que fala? Um instrumento, né, que a pessoa usa para desenvolver um dom que ela talvez nem sabe que ela tem. E acaba despertando talentos, né, e outra até vocações, né? Exatamente. Às vezes a pessoa vê ali e sente levar. Você já fez dança? Tipo, desde criança eu danço. Eu fazia balé. Vai balé? Que bacana. Só que eu parei aos 4 anos porque eu quis fazer capoeira. Capoeira? Eu já fiz capoeira. Eu tenho o prazer de ter o título de pior capoeirista do mundo e não abro mão dele. Também não sou muito boa, não. Não deu muito certo, não. Mas a capoeira é boa, a capoeira tem muito disso de ritmo, música, né? Sim. Equilíbrio. Eu gostava muito de fazer quando era criança. Aí eu parei aos 8 anos também. Cansou de bater nos namorados, falou assim, chega, porque nenhum deles está aguentando mais. E uma coisa, e há quanto tempo você está no Agnus Dei? Tem 4 anos. 4 anos. Começou com 14 anos. Está com 18, né? Novinha. Que bacana. E agora já está liderando, né? Bacana isso. Liderando. Né? Olha, dá oportunidade à pessoa. Exatamente. A gente vê o trabalho do Agnus, a importância, porque olha só, essa fase que os meninos entram é uma fase muito complicada, que é a fase da adolescência, que eles chamam aí de aborrecência, né? E é a fase que eles vão tomar decisões, o caráter deles está sendo formado. Então, como o mundo tem muita coisa a oferecer, né? Como a gente estava falando, nem todas as coisas são boas, as pessoas não sabem ter, às vezes, um equilíbrio, né? Não que a gente não está aqui para ser contra nada, nem ninguém, mas você tem que ter equilíbrio em tudo que você vai fazer. E muitas vezes nessa fase, é a fase que os meninos não têm equilíbrio. Então ali é importante que tem menino ali, por exemplo, que entrou com 14 anos, já está com 21 anos, já está com 22 anos. Então olha o tempo que eles passaram ali dentro, tendo seu caráter sendo formado, com princípios cristãos, né? Aprendendo a fazer a diferença. Então, como a gente estava falando no outro bloco, quando um jovem vai, como eu fui, a primeira vez, por exemplo, que eu fui no asilo, eu saí de lá impactado, porque eu não sabia que isso existia. Eu não sabia que isso existia. Verdade. Né? Quando eu fui, por exemplo, no presídio, eu saí de lá impactado. Quando eu fui no Lar das Meninas, não sabia que na minha cidade tinha um orfanato, que existiam crianças que estavam abandonadas ali, e várias histórias, crianças que foram abusadas, crianças que... Eu não sabia disso. Então é muito importante nessa fase que o caráter do jovem está sendo formado. Você vê hoje aí que adultos que cometem crimes, por exemplo, é resultado de quê? De uma adolescência desenfreada, sem limites. Exatamente. E aí você começa a fortalecer até mesmo conhecimento em termos bíblicos, em termos de convívio social, e fortalecer esse lado positivo da vida. Isso.
Porque o mundo está aí para te oferecer tudo o contrário. Os convites e as próprias propagandas que te levam a querer essa coisa, e acaba sendo uma luta injusta se não se trabalhar o fortalecimento desse jovem. Você é de família evangélica? Sim, meus pais são, meus irmãos também. Então você já nasceu no ambiente evangélico. E agora me diga uma coisa, e esse contato do jovem filho de uma família evangélica, num mundo em que tudo pode, tudo quer, tudo faz, como foi esse período de conviver com as suas amizades, tanto em escola e se manter firme? Foi bem difícil, igual eu sempre tive muita amizade, sim. A maioria, tipo, afastou um pouco. Mas, tipo, isso não me abalou, porque, tipo assim, na minha sala eu tinha a menina que é do Agnes também, que se chama Samira. Então, tipo, sempre tive muito contato com ela. E tinha contato com outras pessoas também, mas eu sempre fui contato mais com ela. Então, não foi muito difícil, assim, porque eu sempre tive ela como um apoio ali, tipo, um apoio mesmo. E tipo, nada me abalou, igual depois os meninos também acostumou, me respeitavam em sala, igual muitos não xingam, não faz nada perto de mim, porque eles me respeitam, porque eles sabem que não gostam. Então, tipo assim, acabou que eles começaram a me respeitar, entender também, igual o aniversário do Agnes, eles sempre vão, porque eles gostam, e eles sempre me respeitaram, assim, depois de um tempo. No começo foi começar a me zoar, mas depois acostumaram. Isso é importante porque a Bíblia mesmo fala que nós devemos ser sal da terra, né? Nós temos que ser tempero. Então, o seu posicionamento, o seu conviver, a maneira de você se portar, faz com que as pessoas tenham por você um respeito que muitos alunos não têm nem mesmo pela professora. Verdade. Né? Pela sua posição. Eu costumo dizer que isso é pregar o evangelho pela experiência, não é pela palavra, pelo viver. Isso. Tem uma pessoa, eu não sou muito ruim para guardar nome, mas que fala assim: em todo tempo pregue o evangelho, se preciso use palavras. Então é muito interessante, porque realmente não precisa de você ficar falando para os outros se está errado, se está certo. Você não precisa ser o chato, não né? Precisa de que você fica perturbando isso. Aí volta lá naquela questão que a gente falou de criar esse preconceito, porque muitas pessoas assim que vieram trazendo essa mensagem do evangelho, não por culpa delas, mas talvez por falta mesmo até de sabedoria, tentaram impor ao invés de ensinar. Impor, olha, eu estou na igreja, eu estou certo, e na verdade a gente aprendeu que não é assim. Por exemplo, como a Letícia disse, que no começo algumas pessoas se afastaram. Às vezes as pessoas se afastam, não é nem porque a gente se posiciona como chato, é porque às vezes a gente não vê muita graça, às vezes, em algumas outras coisas. E não compartilha com as coisas que a outra pessoa gosta de fazer, falar. Mas aí com o tempo, igual por exemplo, eu já tenho experiências dos meninos contarem, de que no começo, quando eles se converteram, né, os amigos se afastaram. Então teve aquele período ali de se afastar. Mas aí, por exemplo, brigou em casa, tá triste com o namorado, tá chateado, aí eles procuram quem para conversar? A gente. Então eles vêm na gente para conversar, por quê? Porque vê algo diferente na nossa vida. Né? Pede apoio, pede conselho. Exatamente. Então a gente acaba sendo uma referência. Isso que você mesmo falou. O sal, ele faz o quê? Ele tempera. A luz, ela traz o quê? Ela traz alegria, ela traz brilho, né? Então o próprio exemplo de Jesus. Jesus era muito criticado porque ele sentava com pecadores. Ele comia com pecadores. E aí vem aquela coisa. Jesus, ele bebia, ele comia, mas em momento algum ele fazia isso sem moderação, com equilíbrio, né? E conviver. Ele até mesmo falou assim, veio João Batista que não comia nem bebia, falavam que era louco. Vem eu como bebo, me chamam de glutão e beberrão. Isso. Mas ele sempre tinha um procedimento correto. Eu vejo que Jesus, tudo que ele fazia, ele tinha um propósito. Ele não fazia nada sem propósito, né? E você pode ver que por que ele entrava em lugares onde ninguém entrava? Porque ele sabia que era aquelas pessoas que precisavam. Né? Ele mesmo falava que o doente que precisa do médico, né? Não são. Então o papel do Agnos é esse também. Se a gente ficasse, por exemplo, só apresentando dentro da igreja, a gente ia estar, tipo assim, não ia ter muito foco no trabalho de evangelismo. Chovendo molhado. Chovendo molhado, exatamente. Então a gente vê a importância de estar nas praças, de estar nas escolas, de estar no asilo, de estar num presídio, por exemplo, de estar em lugares que a igreja às vezes não tem oportunidade de ir e de quebrar também um pouco desse preconceito, de passar a mensagem de uma forma diferente. A mensagem, ela é a mesma. A mensagem que a gente passa é a mesma que é pregada na nossa igreja, mas a forma que essa mensagem é pregada é diferente. Agora, Letícia, você canta? Não. Por que você não canta? Ele não deixa, né? Tenho vergonha. É o clube do Bolinha. Já não tem o grupo deles, é o clube de Bolinha. É o que canta lá, é só turma de Bolinha lá. Como é que é isso, rapaz? Vai botar umas meninas bonitas pra cantar lá dentro? Tem as meninas que cantam também. Tem também, né? Tem bastante meninas. Aquele lá eu só vi um homem feio. Porque aquele dia era só um acústico, então tava só os instrumentistas. Só os homens feios. Só os homens feios. Mas tem um trabalho também com
as músicas cantando? Tem, a banda, igual eu te falei, lá na igreja... Mas a Letícia não quis cantar ou ela não a Letícia nunca me mostrou o talento dela, não. Acho que ela tá escondendo o talento. Tá escondendo um talentinho também? Tem vergonha. Vergonha nada, minha filha. Cantar coisa fácil. Sinta como se estivesse no banheiro. Isso. Verdade. Mas existe também grupo musical feminino ou não? Não, é junto, né? Então, a gente, por exemplo, como o Anderson estava falando no bloco anterior, a gente trabalha com teatro, a gente trabalha com a dança e a gente trabalha com o circo. E também trabalhamos com a banda musical, né? E dentro dessa banda tem os instrumentistas e tem os vocalistas. Dos vocalistas tem as meninas também que cantam. Ah, bacana, muito bem. Mas então vou te dar um conselho, ó, faz um teste com essas meninas aí para ver se tem voz. Isso. Opa, vem cá, você canta direitinho, vem para cá, junta aqui. Começa a cantar no grupo, daqui a pouco você vai se soltando, daqui a pouco você está cantando sozinho, solando, e não tá nem aí. Cantar, eu vou te falar por experiência própria, cantar é só começar. Se você não for desafinado, você vai em frente. Pode ter certeza disso. E na igreja é muito bom. Todo mundo que está ali ama Jesus e te ama também. Fica fácil. Tá certo? Minutinho só. Nós vamos mais um intervalo. E daqui a pouco nós voltamos. Vai tomar um cafezinho. Daqui a pouco nós voltamos com o terceiro bloco dessa entrevista.